Eu assisti esse filme aqui no sábado e 2 dias depois, um dos atores simplesmente faleceu. É sobre isso e muito mais que a gente vai falar depois da vinheta. Body Bags, ou Trilogia do Terror, é uma antologia de terror que reúne diversos mestres do gênero. Pra vocês terem uma ideia, já no começo, tem uma sátira brincando ali com a entrada da MGM, que é aquele leão rugindo, só que aqui, cara, é o John Carpenter com uma motosserra. Preciso dizer mais alguma coisa? E o legal é que esse projeto envolveu a esposa do John Carpenter, Sandy King, e o próprio John Carpenter, né? Que estão juntos desde 1990. O filme é de 93, então eles já tinham algumas experiências juntos, trabalharam junto em alguns filmes, e isso é muito bacana porque estimula, né, o lado criativo. Um casal conversando sobre um projeto, fazendo um projeto junto, isso é demais. E o que facilitou muito o envolvimento de diversas figuras ícones do terror foi porque eles fizeram as gravações em Los Angeles. Foi um lugar afastado, mas ao mesmo tempo foi em Los Angeles. Então facilitou inclusive participações de atores como, por exemplo, aquele ator lá do True Lies, Tom Arnold. Ele faz uma participação lá pro finalzinho lá que é bem bacana. E agora falando um pouquinho sobre as 3 histórias, é legal porque todas elas são muito distintas. O John Carpenter ficou responsável por dirigir as 2 primeiras e a última história, que é considerada mais sombria, ficou na mão de nada mais nada menos que o Tobe Hooper, que é o diretor do Massacre da Serra Elétrica. A primeira história é um slasher muito tradicional, padrão, previsível até inclusive, mas propositalmente, o que acaba sendo muito legal, é a minha história favorita. E as outras 2 histórias já são um pouco mais originais, uma envolvendo cabelo, que é até um tanto engraçado, e a outra envolve olho. Então, pra vocês terem uma ideia, né, cabelo, olho, já dá pra imaginar o que esperar. E eu tenho que falar pra vocês, a cada desdobramento do filme, eu vibrava, cara, porque ficava parecendo alguém que era icônico. Eu falava, eu te conheço, caramba. Pra vocês terem uma ideia, o Sam Raimi uma hora sai de um armário. E eu falo, caramba, aquele ali é o Sam Raimi. E o que falar da participação do Wes Craven? Cara, aquele papel que ele fez, eu vou falar pra vocês. Ele fez pouco, mas ele entregou muito. Cara, como eu queria um filme inteiro daquela primeira história, caramba. Maybe I'll see you around. Até o David Naughton, que é o lobisomem americano lá em Londres, ele tá no filme. E aí é o seguinte, tá? Eu assisti o filme, pra mim ele entregou tudo e muito mais. E aí sempre depois que eu assisto, eu tenho um ritualzinho, que é pegar, colocar o nome do filme, ver o elenco, como tá hoje, está vivo, quantos anos tá, trabalhou em quê, pra fazer, né, meio que aquela pesquisa geral pra ficar por dentro do que tá acontecendo. E assim, não foi nessa situação que eu fiquei sabendo que um dos atores tinha falecido, porque até então o cara tava vivo, porque eu fiz essa pesquisa no dia que eu assisti o filme, pra vocês terem uma noção. E antes de falar sobre isso, eu gostaria de mostrar minha mídia física aqui, que eu comprei na Colecione Clássicos. Ele tá atualmente por R$ 44,90, é possível você estar comprando ele lá, então garanto o seu, porque cara, esse filme aqui é indispensável na coleção de qualquer pessoa que goste do gênero de terror, cara, ele é essencial, reunindo muito monstro aqui, né, cara. A única crítica que eu tenho pra fazer, tá, é que a luva dele é um pouco apertada. E aí ela é difícil de tirar, tem que... Ó, sério, ó, olha só, eu tenho que botar o dedo aqui dentro e fazer uma pressão, e aí eu consigo tirar. E cara, fazendo pressão eu vou acabar danificando aqui o papel, a embalagem, né? Com o tempo isso aqui vai ser fogo. Já tá até inclusive ficando com a marca do meu dedo aqui. Inclusive, né? É uma pena. Então eu vou aproveitar já pra vocês pra estar mostrando a capa aqui, ó. Uma capa muito da hora. Ó, o verso também aqui muito bacana. Ó, aqui tem o John Carpenter, tem o Mark Hamill também, que é o Luke do Star Wars, né? E aqui, ó, o disco, ó. Todas as artes são diferentes, isso aí que eu achei muito da hora. Então agora vamos pro que interessa, né? Aí tô eu lá trabalhando, né? E aí dei aquela espiadinha no Facebook e me deparo com aquela notícia. Robert Carradine faleceu e tal. E eu, cara... Onde é que eu vi esse ator? Eu pesquisei sobre ele recentemente, o que ele fez? Porque assim, é normal acontecer da gente não lembrar, né, do nome de uma pessoa, a gente tem que ir lá pesquisar, e aí eu me dei conta que ele fez simplesmente a história que eu mais gosto do filme. E galera, quando eu soube o motivo do falecimento dele, eu fiquei muito triste. Eu não posso falar a palavra, mas você já deve imaginar, né, ele simplesmente desistiu, o que é uma pena. Apesar disso, tá, gostaria de homenageá-lo aqui, né, falar sobre o legado dele, porque cara, esse filme aqui, sensacional, tá? Inclusive, os bastidores que tem aqui falando sobre ele é muito da hora. Tem uma cena muito arriscada que ele tem que ficar num elevador de carro. Aqueles, sabe, que sobe e desce o veículo pra te trabalhar embaixo dele. E ele tinha uma cena que ele precisava fazer embaixo disso, cara. E, assim, ó, o John Carpenter não queria fazer a cena com ele lá. Ele queria um manequim por segurança e... Ele falou, não, eu quero fazer a cena, quero arriscar porque vai ficar melhor, vai ficar mais realista e a gente vai poder entregar aquilo que a gente quer, que é o quê? Um banho de sangue.
Então vocês já imaginam como é que é essa cena. Cara, a cena mais sanguinária do filme é ele que fez. Sério, assista, galera, vocês não vão se arrepender. Queria também deixar uma homenagem aqui, né, pro Bob Carradine, dizer que muito obrigado, que ele fez um trabalho excelente e que espero que de alguma forma isso seja especial. Então, inclusive, eu quero encerrar dessa forma, né, falando sobre isso. Uma frase aqui que eu achei super interessante que é: às vezes a gente não escolhe o momento de assistir um filme, mas alguns filmes escolhem o momento perfeito para encontrar a gente. Vou carregar as boas lembranças que eu tive com ele, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou me despedindo. Não vou pedir like, não vou pedir que vocês se inscrevam. Que fique na intenção de vocês, caso vocês gostem. Assistam, galera. É bom demais. A gente se vê no próximo. Valeu e falou.